Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito feliz aqui hoje, primeira edição do Data AI Talks. Maravilhoso, espero que todos estejam bem. Vamos começar aí essa jornada de aprendizado, de inteligência artificial, de dados, enfim, tudo aquilo que compõe escalar resultados, operação com inteligência artificial, né? Muito bom. Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Martinez, CEO da Tech Intelligence. Tech Intelligence é uma consultoria brasileira voltada para escalar a operação junto com inteligência artificial. Legal? E essa iniciativa do AI Talks, fazendo uma apresentação do canal, né? Por que a gente está com essa iniciativa? É trazer líderes, gestores, referências de mercado, como nós vamos ter aí daqui a pouco, duas pessoas maravilhosas, super mega referência do mercado, para falar como que os dados e a inteligência artificial vem trocando, né? Vem impulsionando a parte de negócio e operação. Legal? Então, e uma coisa muito legal que a gente vai trazer nesses encontros, essa dinâmica do canal, é porque é muito normal você passar e ver sempre aquilo que deu muito certo, né? Mas eu vou provocar sempre, junto com os líderes, aqueles que foram os desafios, né? Que obviamente depois transformou em um sucesso. Porque aí a gente aprende de fato, né? Esse é o grande parte de aprendizado, é compartilhar esse conjunto para esse aprendizado. Legal? Espero muito que vocês gostem. É uma iniciativa da Tech Intelligence junto com os parceiros, com os líderes, querendo definitivamente compartilhar conteúdo. Legal? E hoje eu fico muito grato de ter a honra da participação de duas pessoas geniais, além de trabalharmos juntos, nós somos amigos. Inclusive, tem um lugar que eu vou compartilhar com vocês, depois vocês vão até falar, que tem um frango no Rio maravilhoso, que aí o Pedro e a Mi vão lembrar muito bem de quando a gente estava lá. Salvo engano, foi no final do ano passado. Mas está aqui, eu queria trazer aqui para o palco o Pedro Barros e a Mirella, para falar um pouco um pouco de apresentação, né? Não vou trazer um pouco da apresentação de cada um, aí eu acho legal cada um falar, mas assim, são duas pessoas referência, maravilhosas, que vocês vão ter a oportunidade aí de agora ouvir um pouco da história. Pedrão, me ouve? Mirella, estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Boa noite. Maravilha, maravilha. Pedrão, então assim, vou começar com a Mirella, tá? Porque primeiro as damas, tá, Pedrão? Não me leva sempre, mal. Sempre. Mas, Mi, para a galera poder conhecer aqui, quem é a Mirella? Fala um pouco aí dessa... Só que não conta toda a história, senão a gente vai ficar algumas horas aqui. Não, né? Que são muitos anos de vida também, né? As brincadeiras à parte. Quem é a Mi? Enfim, bom, é um prazer, um super prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou mãe da Bia, uma criança de 3 anos e que supera a paixão aí da minha vida. E fora isso, né, que já me ocupa um bom tempo, assim, do meu dia a dia, eu trabalho na Sul Inteligência para Impacto, que é uma empresa, um negócio de impacto, na verdade, que trabalha com inteligência artificial para impacto socioambiental. E daí eu vou falar um pouquinho quem eu sou, porque daí reflete muito o que a Sul é hoje, como que eu e o Pedro, e o porquê, né, que eu e o Pedro resolvemos fundar a Sul, né? Eu sou jornalista de formação, e na época que eu decidi ser jornalista, eu fiz essa decisão porque eu queria mudar o mundo para melhor. Né, foi a primeira decisão assim, que eu tomei, e o jornalismo era, naquela época, a minha ferramenta de mudança, né, de transformação. Em 2003, eu fui para Moçambique fazer um trabalho voluntário e descobri que eu poderia ser uma trabalhadora dessa área de impacto socioambiental, né, e não apenas jornalista. Eu poderia ter um outro formato aí para mudar o mundo para melhor. E desde então eu comecei a trabalhar na área de impacto. Então, trabalhei minha vida toda, prioritariamente em ONGs, né, em organizações não governamentais, no Brasil e em países da África, principalmente países de língua portuguesa, e também tive algumas passagens pelas Nações Unidas. Então, sempre trabalhando com impacto e
com diferentes assuntos, né, nessa área. Então, trabalhei desde esporte como ferramenta de desenvolvimento, primeira infância, olhando para a saúde como algo multidisciplinar, trabalhei com meio ambiente, também com empreendedorismo social, sempre pensando em como que eu poderia ser uma boa trabalhadora, né, dessa área de desenvolvimento, tendo uma visão bem generalista. E daí, de 2 anos para cá, eu comecei a pensar, como que eu posso utilizar novas ferramentas, novas tecnologias, como a inteligência artificial, para gerar impacto socioambiental, né? E foi daí que eu me juntei ao Pedro, com quem eu já conhecia, né? A gente já se conhece há 6 anos, por aí, 5 anos e meio, 6 anos, porque a gente, por coincidência, trabalhou numa organização não governamental juntos, né? Legal. A gente se conheceu trabalhando numa ONG, voltada aí, né, sempre pensando em impacto socioambiental, e daí a gente voltou a se reencontrar num ambiente profissional, porque a gente já tinha saído daquela ONG há alguns anos, e a gente sempre manteve contato, e a gente voltou a pensar juntos como que a gente poderia criar alguma coisa juntos e de impacto, e que trouxesse inovação para o setor. Daí o Pedro vai contar essa história, porque ele já estava trabalhando com IA para impacto, e foi aí que a gente se juntou, e daí eu deixo para ele, e depois a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Mas, resumidamente, é isso. E acho que uma coisa legal que eu sempre coloco, que eu hoje tenho 47 anos, né, e sou mulher, e eu acho que isso são 2 questões bem importantes, né, até para quem está ouvindo a gente, porque eu não comecei a usar IA, ou a entender sobre IA, com 20 anos, né? Eu comecei com 45 anos mais. E eu sou uma mulher, a gente pensa a área de tecnologia, ela tem muito mais homens presentes. Então, tudo isso para dizer que eu acho que é nunca tarde para a gente aprender novas coisas, novas tecnologias, e que também as mulheres, elas devem estar na tecnologia ou em qualquer lugar que elas querem estar, né? Então, eu sempre gosto de pontuar essas questões, porque eu acho que elas são relevantes quando a gente faz esse recorte aí de gênero, né, e de idade também, pensando que a inteligência artificial, ela deve estar a serviço de todo mundo, e todo mundo também pode estar aí por trás da IA. Maravilhoso, maravilhoso. A sua história é genial, né, Mi? E para quem está acompanhando aí junto com a gente, você viu assim, a gente nem começou e já teve o primeiro insight aí, né? Na verdade, a Mi já conseguiu contribuir essa parte de nunca é tarde para entrar, né? Eu gosto muito de falar, Mi, que assim, o entrar vai ter que entrar, porque não é uma escolha. Inteligência artificial, você não vai escolher se vai usar ou não, né? É só em qual momento você vai entrar. Em qual momento você está? Se agora vai antecipar de alguns ou se vai entrar lá na frente, né? Saiu um relatório das partes mais pesquisadas, né, no Reino Unido, na Austrália, e aí que o Google compartilhou. As pessoas ainda estão usando muito para pesquisa, né? Muito para quantos anos tem o Elon Musk? Quantos? Tem uma lista de perguntas lá que aí no canal a gente até compartilhou, né? Mas cada vez mais é assim, o quanto de entrada, o quanto de conhecimento a gente está fazendo, que é o que vai de fato impulsionar os resultados. Mas genial, muito bem. E agora o Pedrão, né? O Pedrão vai compartilhar e já com certeza vem insights. Para você que está acompanhando, hoje é uma aula, viu, gente? Hoje é uma aula. Bom, muito prazer a todo mundo. Sou o Pedro, cofundador da Sul com a Mirella. Sou pai também de uma menina linda. Eu brinco que ela é a menina mais linda do mundo, mas é só porque eu sou um pai babão, 6 aninhos. E trabalho com impacto socioambiental há um pouco mais de 15 anos. Sou formado em Relações Internacionais e comecei a trabalhar com o chamado universo das ONGs, ou terceiro setor no Brasil, já na faculdade, com meu posicionamento, né? O que me provocava isso era justamente poder lidar com as questões sociais, ambientais e culturais de um país tão rico, mas ao mesmo tempo tão desigual, né, como o nosso. E aí, claro que isso vai transbordando, porque é viciante, apaixonante, mas ao mesmo tempo também não é limitado às nossas abordagens geográficas, né? E aí isso me fez, ainda que não junto com a Mirella, mas me fez também trabalhar no Brasil e na África, assim como ela, em uma outra dimensão, mas sempre com projetos de impacto socioambiental. E nesse processo inteiro fui tentando me especializar cada vez mais, enfim, com mestrado, pós-graduação, olhando para essa área, né?
E aí pensando de como é que a gente pode unir esses saberes nossos sociais com a transformação propriamente dita, para que a gente possa pensar o que é essa transformação. É literalmente pensar que hoje no Brasil a gente tem mais pessoas morando na rua do que casas vazias, por exemplo. É pensar que não muito tempo atrás, eu realmente não sei dos dados desse ano, mas poucos anos atrás, no mundo se produzia 3 vezes mais alimento do que o necessário para todo mundo comer, e ainda assim a gente tem pessoas morrendo de fome. Ou seja, quando a gente fala de impacto socioambiental, não é bem uma coisa super hiper distante de pensar que talvez o mundo não entre numa catástrofe ambiental daqui a 50 anos. Não, é para algo de agora. Literalmente, no nosso país hoje, mais de 60 milhões de pessoas não fazem as 3 refeições por dia. Parece um dado tão distante, né, de um país onde a gente fala de um salário de um jogador de futebol com 3 milhões de reais por mês, a gente está literalmente falando disso. E aí acho que são esses corações aqui que se juntam, corações muito inquietos com isso, que se juntam para formar a Sul, né, Mirella e eu. E acho que esse é o ponto de como é que a gente chega para pensar a Sul, para pensar o que é o impacto socioambiental a partir de uma perspectiva que a gente chama de Sul global, e por isso vem o nome de Sul, mas que seja de fato uma conjunção, uma combinação de saberes diferentes. Saberes que estão em perfis, em públicos diferentes, que estão em histórias diferentes e que se cruzam de maneiras diferentes para a gente, de fato, chegar em algum lugar que a gente ainda não conseguiu. Chegar num lugar que, de fato, tem alguma transformação nesse sentido, né? E aí, quando a gente começa a conversar, Mirella e eu, ficamos nessa conversa por quase um ano, né, Mirella? Programando o que seria a Sul, indo e voltando e entendendo caminhos. A gente estava num processo onde a inteligência artificial já tinha estourado, né? Já é pós-explosão do ChatGPT, podemos dizer assim, pós-boom do ChatGPT. Que bom que a IA não é só isso, né? Mas também que bom que tem esse tipo de explosão para a gente poder explorar algumas coisas e chamar algumas atenções. E é justamente num momento que eu, trabalhando no Instituto de Identidade do Brasil, fundado pela Luana Genoa, já trabalhava no projeto de inteligência artificial, o primeiro de inteligência artificial para a igualdade racial e inclusão no Brasil, chamado DEB, que, enfim, existe até hoje, pelo @chamadeb no Instagram, e é quando, inclusive, a gente vai conhecer, por exemplo, a Tech, né? A gente vai começar muitos desses movimentos, mas nessas trocas, Mirella e eu, quando a gente vai fundar a Sul, a gente está muito embebido dessas experiências iniciais no Brasil, de exploração, né, totalmente exploratórias ali, de entender quais caminhos inteligências artificiais podem tomar, mas tentando acompanhar essa onda inteira, né? E aí tem uma frase que eu sempre gosto de trazer, que Mirella e eu nos olhamos em algum momento e falamos, bom, então vamos tentar fazer com que, pelo menos dessa vez, nessa nova inovação tecnológica, o nosso setor, chamado terceiro setor, ou o setor de impacto socioambiental, não fique para trás mais uma vez, né? A gente já viu ondas gigantescas como 5G, blockchain, metaverso e muitas outras como internet, tantas mais diferentes, né, de tecnologia digital propriamente dita, que acabam chegando para esse setor muito depois. Né? Para quem está acompanhando a gente e não conhece, para ter um pouquinho de noção, assim, desde o CRM, que foi acompanhado depois, desde uma lógica de e-mail marketing, né, que foi acompanhado depois, enquanto para a gente era uma preocupação de, cara, a gente tem uma tecnologia aqui incrível, que pode trazer muita coisa boa. Claro que tem muitos riscos, a gente pode falar disso, mas que pode trazer muita coisa boa, mas que a gente precisa liderar esse movimento, né? Chamar, provocar o setor para isso. E aí vem a sua inteligência para impacto com essa proposta. Maravilhoso, maravilhoso. Toda vez que, boa parte, obviamente, eu tive o prazer de participar junto com você, né? Especial aí, conhecendo a Mirella também, mas toda vez que eu ouço é muito empolgante, né? E esse impacto que faz de fato. Eu conheço muito bem, né? Mas Pedrão, Mirella, a Sul, na verdade, o que eu queria... acho que é legal a gente compartilhar para todo mundo, né? Como surgiu de fato da Sul, né? O problema que veio para resolver, mas eu acho que a coisa mais importante, até para estar conectada com Data e AI Talks, porque em que momento, né, a parte de dados e inteligência artificial virou a chave para assim, você já até falou parte dela, né, Pedro, que assim, sempre chega muito depois, né, mas em que momento foi, tipo assim, vamos colocar a inteligência artificial para o nano empreendedor, aquela iniciativa também magnífica, qual que foi o gatilho para falar assim, precisamos fazer isso, não só pelo tempo, mas pelo resultado, pela ajuda. Compartilha um pouco
acho que a Mi já falou algumas coisas dessas, né? Dessa iniciativa da Sul. Que momento foi dessa decisão do impacto de dados e inteligência artificial para quando falar aí de terceiro setor, né? Quem vai? Vai lá, Mirela, vai lá. Tá, eu começo, então depois você complementa. Bom, essa questão, ela tá no DNA, né, da Sul, desde a criação, isso foi uma questão para a gente, porque são dores que já existem no setor, são dores que a gente viveu no setor, né, então, assim, a gente o Pedro tem mais de 15 anos nesse setor, eu tenho mais de 20 anos nesse setor, e a gente sempre viveu na pele, assim, as dores do setor, e essa questão de trabalhar com dados, otimização de tempo, também ter pouco recursos, muitas demandas, né, organizar dados também, sempre foi histórico, né, do setor. Então, a gente viu, né, e assim, uma dor vivida por nós, que a IA pode trazer várias soluções nesse caminho. Então, foi por isso que a gente decidiu criar por esse caminho. Por exemplo, a gente tem também, vai desenvolver, a gente já ganhou prêmios também com uma IA chamada Maria, que é de inteligência artificial para nano e microempreendedores, né? E daí a gente conhece a dor dessas pessoas, uma que a gente vive essa dor, né? Somos microempreendedores também, né? Mas outra, porque a gente também já teve projetos em que a gente participou, né, com essas pessoas e ouvindo essas pessoas das dores delas, né, que são muitas, mesmo na era pré-IA, e agora a IA, ela adiciona outra camada de dores, né, que é estar sempre atrás no conhecimento desse uso de inteligência artificial, né, em conhecer quais são os riscos, mas também quais são as oportunidades. Então, vem muito daí, né, da gente ter essa vivência prática, mas também da gente ter essa escuta, porque a gente está envolvida aí no setor, então, e nas pessoas que estão, né, envolvidas todas no nosso setor e se beneficiam também, né, das inovações que o setor pode trazer. Essa parte de IA hoje, Pedrão, aí eu vou pedir a tua parte de contribuição, tá? Essa parte de IA, ela é hype hoje, né? Todo mundo assim, eu gosto muito de falar que IA ficou... não, eu uso IA, eu estou mexendo em IA, estou fazendo o quê? Vou lá e pesquiso qual a temperatura. Mas já está usando, porque é hype, né? Do universo que você participa, Pedrão, que está aí junto dentro dos clientes, né? Dessa parte que você entra. Como que está sendo levar a inteligência artificial? Questão de compreensão da galera, entendimento, tem toda uma questão de aculturamento, de treinamento. Como que está sendo isso? Compartilha com a gente aí um pouco. Muito boa pergunta, assim. É uma ótima conexão, porque o hype nos traz uma oportunidade incrível, porque as pessoas se abrem de alguma maneira, mas por outra também nos traz riscos incríveis, né? Porque as pessoas se abrem também de uma maneira não muito boa. E aí aqui cabem alguns dados para a gente entender um pouquinho do que a gente está lidando, né? Muitas vezes as pessoas estão olhando assim, puxa, mas setor de impacto socioambiental, uma galera que gosta de plantar árvore, não, é um pessoal que tira lixo do rio, né? Não, é um pessoal que constrói, dá comida para alguém ali, né? Faz um prato e passa de carro ali, abrindo a mala do carro. Não é bem isso. Pesquisas já apontam que a gente está falando de um setor que movimenta 4,27% do PIB nacional. Em 2023, significava 220 bilhões em um ano, né? Então, a gente não está lidando aqui com qualquer coisa. A gente está literalmente falando de dezenas de milhares de iniciativas, sejam elas organizações, fundações, institutos, agências multilaterais, inclusive iniciativas comunitárias. Todas elas sistematizam muitos dados de alguma maneira. E aqui eu acho que começa esse gancho gigantesco com o hype de IA. Poderia pensar aqui, de uma forma rápida, entre duas colunas assim, de grande ponto interessante para o que a gente faz na Sul, né? A coluna de oportunidades e a coluna de riscos. Tá? Na coluna de oportunidades, vamos pensar aqui que a IA é um super potencial para a gente encontrar padrões a partir desses dados. Olha que impressionante, é uma tecnologia bastante inovadora, disruptiva, revolucionária, mas ainda assim promissora. Olha que incrível, né? A gente ainda pode chegar nesse ponto, a gente falar de futuro, mas que já nos permite encontrar padrões onde antes não conseguiríamos facilmente encontrar, né?
E a gente está falando aqui de dados que a gente sempre teve, mas que a gente nunca nem conseguiu trabalhar e muitas vezes colocava eles de lado. A gente está falando aqui de uma capacidade de lidar com esses dados a partir de uma competência que todos nós já temos, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, o chamada linguagem natural. Então a gente começa a poder lidar com esses dados sem precisar fazer uma grande configuração de Power BI, sem ter que lidar com Python, sem ter que fazer uma grande codificação de JavaScript ou seja lá o que for. A gente começa a poder usar a linguagem que a gente usa no dia a dia, com nossos familiares, com nossos filhos, com os vizinhos, né, com os amigos, e transportar aquilo ali para começar a acessar dados para a gente, para pensar nas nossas atividades. Isso também é completamente disruptivo. E é pela primeira vez na história da humanidade que a gente está tendo isso, né? Um terceiro ponto fantástico é que, além dessa tecnologia nos permitir esses padrões e nos permitir se comunicar com ela quase como nos comunicamos no dia a dia normal, ela também sistematiza essas novas informações. A cada comunicação dessa que a gente faz, ela nos traz um novo dado, uma nova possibilidade de a gente interpretar o que antes a gente estava interpretando. Olha só que incrível, a gente vai falando de metadado em cima de metadado que pode chegar em algum lugar muito lucrativo, no sentido amplo da coisa, que não só lucro de capital financeiro, mas lucro de capital social, capital ambiental, capital nosso como humanidade, né? E, por fim, essa mesma ferramenta, acho que como um quarto ponto aqui, ela também nos permite, ela também se permite aprender com o que ela está fazendo com a gente, né? O chamado machine learning, a gente pode entrar nisso depois. Mas isso é uma coluna de oportunidades. Quando a gente vai para a coluna de riscos, a gente está falando que exatamente esses aspectos também se tornam muito perigosos. Por exemplo, que dados são esses que a gente está compartilhando com essa inteligência artificial e de que maneira? Quais são esses padrões que a gente está encontrando e como é que eles vão ser usados, né? Qual é a ética e a perspectiva de uso desses dados? Por que a gente está fazendo isso? Então, todas essas infraestruturas de tratamento e tal exigem um porquê, né? Existe também uma intencionalidade. E acho que esse é o ponto que a gente começa a trabalhar, onde a gente começa a despertar em diferentes instituições, a gente tem feito isso em todo o território nacional, né? E também já até na África também, aqui na Sul, e a gente vem olhando do quanto o encantamento aumenta ao descobrirem esses montes de possibilidades, ao entenderem que essas possibilidades não são bichos de 7 cabeças, né? Você não precisa de uma super máquina, você não precisa reinventar a roda para poder acessar isso, mas ao mesmo tempo você precisa também aprender os riscos que estão envolvidos e qual é o seu papel nisso, né? Então acho que são 2 momentos de abrir a cabecinha mesmo, sabe assim? As pessoas realmente começam a entender e pensar pela primeira vez o quanto o seu processo de trabalho está sendo redesenhado a partir dessa nova ferramenta. E aí aquilo que você mencionou, Rodrigo, mais cedo, assim, queira sim, queira não, está sendo revolucionado o seu processo de trabalho, não tem para onde correr. Exato, exatamente. Tem uma muito rico que você trouxe, que é o quê, né? Quando a gente fala de vou usar a inteligência artificial, ponto. Né? Mas tem uma preocupação de governança. Eu fiz até dentro dos nossos canais, eu gravei eu participava de muitas reuniões, né? Pedrão, a mim sabe, a gente participa junto de algumas, e em uma delas eu entrei em uma reunião com um cliente que usa a nossa plataforma de IA para fazer gestão de documento. Então, ele escala a operação dele lá, escalou a operação dele, reduziu pessoas e aumentou em 60% a operação. Mas ele coloca dados de documento, assim, são dados sigilosos, contratos, informações pessoais, movimentações financeiras. E aí eu cheguei, só para conectar naquela parte que você fala assim, de como que a gente está usando os dados, onde estão, né? Por exemplo, o ChatGPT tem uma opção lá, fala assim, de como que você vai controlar os dados, né? Você permite que ele seja utilizado para evoluir o modelo? Então, por mais que a gente tenha toda a parte do fabricante falando, cara, tem... Óbvio, e eu acredito muito que tenha, tá? Porque, óbvio, não pode ser assim. Mas esse tipo de informação, quando eu falei para ele, foi uma virada de página. Ele falou, Rodrigo, não, você precisa gravar um vídeo, você precisa colocar isso na rede, porque tem muitas pessoas que não sabem. Então, tá vendo? Por mais como ficou até muito acessível, aí a OpenAI fez isso com o ChatGPT, né? Ela deixou acessível para que todos pudessem trabalhar, entender de fato a inteligência artificial generativa ali o que era. Também tem esses pontos de detalhe aí, de preocupação, que é o risco que você citou. Perfeito. E pegando esse gancho, eu queria, e agora aí vocês vão me ajudar, quem consegue contribuir mais, né? Mas vocês não param de ganhar prêmios, né, gente? Vamos lá, qual que é o próximo?
Porque eu vejo lá, acompanho muito. O Pedro até falou mais cedo, falou assim: Rodrigão, eu fico muito feliz de estar acompanhando. Eu acompanho mesmo, né? E é prêmio aqui, é prêmio ali, é a Mariá. É genial. Acho que vocês queria que compartilhasse aí dos prêmios, as iniciativas, se de verdade foi a Mariá, se teve uma outra, porque é fantástico, né? Como que está sendo essa recepção, esse incentivo, esse aporte? Compartilha um pouco com a gente essa abertura que o mercado está tendo, né? Quem vai, Pedro? Quer que fale? Tá. Bom, vou falar um pouquinho. A gente ganhou alguns prêmios esse ano com a Mariá. Né? A Mariá é uma inteligência artificial criada para apoiar nano e microempreendedores, principalmente de periferias urbanas aqui do Brasil, a utilizar a IA nos seus negócios. Né? O nome vem de Maria, e com H no final, porque a gente acredita que é o I de inteligência artificial, né, IA, e o H e humana, porque a gente sempre fala e ressalta que a inteligência artificial, ela vem como para acompanhar, para expandir a inteligência humana, né, e nunca para substituir. Então, a Mariá, o primeiro prêmio que a gente ganhou foi participar da aceleração do Impact Hub Rio, isso aconteceu em meados de abril. Depois a gente ganhou mais recentemente um prêmio num hackathon de IA para impacto aqui no Rio, né, que era um hackathon voltado para inteligência artificial, para EdTech, né, então para a área de ensino, e daí a Mariá ganhou o primeiro lugar também, e a gente ganhou a pré-aceleração do Sebrae, que chama Impacta Sebrae, aqui no Rio de Janeiro, como também a melhor ideia, né, melhor solução de todo mundo que participou com a Mariá também, voltada aí para a gente focar mesmo nos nano e microempreendedores, né, que a gente sabe, tanto por já ter participado, né, de projetos anteriores na área, mas também por escutar muito os nano e microempreendedores, como que ainda o uso de inteligência artificial é muito incipiente, né, por esse público, e também por a gente ter essa percepção que essas pessoas precisam estar mais apropriadas, né, da IA. Quando a gente fala de IA, a gente está olhando mais para uma IA generativa mesmo, né, mas que elas precisam se apropriar de todas as possibilidades que essa IA tem, né, para navegar sabendo os riscos, né, mas também como se proteger, mas para tirar o melhor proveito disso, porque as grandes empresas já estão aí, já estão usando, né, então as médias empresas já estão usando numa velocidade maior do que os nano e micros, e daí se a gente deixar, né, essas pessoas comecem ainda de uma forma muito lenta, muito devagar, a gente precisa acelerar esse processo. Então, a Mariá vem para realmente acelerar esse processo, para a gente não aumentar, né, as distâncias entre os que usam e os que não usam, e para que todo mundo possa se beneficiar aí das oportunidades que a IA traz para negócios. Legal, tem uma... Eu acabei esquecendo, passando aqui de falar, pessoal, se tiver perguntas, vai ter um espaço que está aberto para fazer perguntas, tá? Aí teve até a Bia aqui recebendo vários elogios, uma profissional mais dedicada que eu conheci, mulher visão, empreendedora, Mirela, genial, dá para ver até por essa forma nesse projeto. Mas, Pedrão, compartilha para a gente ter uma ideia o caso real, né? Assim, até montado, porque está muito claro para eu, Rodrigo, a Mariá, né? Porque tive a honra, inclusive, de alguns momentos, de participar de algumas conversas, bem lá no início, né? Quando estava surgindo, quando ainda não existia nem a imagem de quem seria, né? Então a gente até brincou o que seria o Mariá, né? Lá atrás e tal. Mas traz um pouco, Pedrão, do caso real apresentado, né? De que, de fato, o que faz diferente, o que essa demanda, essa oportunidade que a Mariá resolve, né? Que a gente sabe que tem uma escala gigantesca aí também, porque é um espaço que ninguém olha, não tem, é meio apartado, né? Que aí vem para resolver de fato. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar olhando para isso. Primeiro, por uma história que, claro, ninguém vai saber, mas Mirella e eu, lá em 2020, durante a pandemia, fomos cofundadores de uma iniciativa chamada Mano a Mano, que existe até hoje,
que é uma junção de diferentes organizações da região metropolitana do Rio de Janeiro, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, para desenvolver um curso que apoiasse nano-empreendedoras, mulheres. Então, nano, a gente está falando do menor que o microempreendedor, né? Inclusive, há um debate no Congresso para oficializar esse termo e aí definir quem é que entra como nano e tal, mas enfim, o nano é menor que o micro. Então, durante a pandemia, onde as pessoas deveriam ficar em casa e tal, a gente está falando de uma realidade de pessoas de periferia urbana que precisavam sair de casa para conseguir ganhar o dinheiro do pão, né, do dia a dia, mas que não podiam e, ao mesmo tempo, sempre empreenderam por pura necessidade, né? A gente pode usar esse termo. E aí, o quanto essa iniciativa pegou, por exemplo, currículos de pós-graduação da UFRJ em administração de empresas, adaptou esse currículo para esse público e começou a permitir que essas mulheres tivessem acesso ao que há de mais inovador ali, pensando em gestão e desenvolvimento de negócios para aplicar nos seus negócios. Aquela ali foi uma experiência incrível, existe até hoje, e que nos catapultou a pensar em como é que a gente poderia escalar isso. E aí, quando a gente começa a pensar, nesse caso, como é que a gente pode escalar esse acesso, ou seja, como é que a gente pode transformar cada vez mais essa administração desses nano e micro negócios e o porquê que a gente faz isso, tem um dado que eu acho que é sempre muito bom trazer, que a gente está falando literalmente de mais de 350 bilhões por ano movimentado por essas pessoas no Brasil. É muito, muito, muito recurso. E a gente está falando de pessoas que literalmente nunca tiveram a oportunidade de pensar o que é uma administração do seu próprio negócio, né? Então a Mariá entra aqui para olhar para essa lacuna histórica, mas uma lacuna também muito nova, que quando a gente fala, por exemplo, do boom do ChatGPT, né, e tantas outras coisas, a gente teve essa experiência de nano e microempreendedores que chegaram e falaram assim, bom, mas aquilo ali não fala comigo. Não fala porque a linguagem é difícil, não fala porque eu não entendo a dinâmica daquela navegação, não fala porque eu não sei nem bem falar chat GPT, chat, sabe assim? Então tem uma série de questões aqui relacionadas. E aí a partir disso a gente vai pensar uma solução de inteligência artificial que vai nos permitir ter uma franca conversa voltada para esses nanonegócios, apropriada para esses nanonegócios, com conhecimento de nanonegócios de periferia urbana, especialmente periferia urbana, que vai entender a realidade de com quem ela está falando, e são na maioria das vezes mulheres, negras, mães solo, de periferia urbana, ou seja, é um recorte muito específico, mas ao mesmo tempo também muito complexo, diverso, que vai permitir a gente criar um diálogo voltado para o seu negócio, mas de uma maneira não só numa linguagem natural, mas numa linguagem adaptada para essas pessoas, né? Eu não preciso falar determinados termos quando eu posso trabalhar eles de uma forma mais fácil e mais útil para elas, né? E veja, a facilidade aqui não é porque alguém tem menos conhecimento, é mais burro, mais inteligente, é fácil pelo seu contexto, né? Falar para mim de algum contexto pode ser mais fácil usar determinada palavra do que outra. E aí esse é o grande barato que essa tecnologia de inteligência artificial traz, por exemplo, nessa solução. Então, a gente na Sul trabalha com algumas iniciativas, e uma delas é o desenvolvimento de soluções de IA para determinado público ou dores, podemos dizer assim. E aqui tem uma conjunção perfeita, né? Em um público que, na sua maioria esmagadora, está sendo olhado muitas vezes com pré-conceitos, né? Então, olhando aqui para conceitos pré-definidos, sem qualquer identificação ou análise daquela realidade, e também para uma dor social que, no fundo, se a gente tem mais negócios fortalecidos nessas regiões, a gente tem uma transformação social ainda maior e uma movimentação financeira e capacidade de crescimento de nós como país maior ainda. Então, no final, a gente está atuando em micro escala, mas em micro escala em termos de pontinhos, mas que quando a gente escala isso, né, essa escalabilidade se torna muito grande num nível gigantesco de dados, né? De dados em termos financeiros, de capital, de pessoas, de quantidade de pessoas, de famílias. Então, é mais ou menos esse grande estudo de caso aqui que a gente está falando, né? De pessoas que, de fato, mesmo com essa tecnologia super fácil comparada a tantas outras para a gente dialogar, não é fácil para um grande parcela da população, né? Dialogar. Então, a Mariá vem com isso, né? Vem para estar disponível no WhatsApp, vem para estar num conteúdo freemium, né? Já oferecendo muita coisa desde o início, mas que permite automatizar alguns fluxos de trabalho ali da gestão, da administração desses nanonegócios de uma forma totalmente personalizada para esse público. E acho que um desses prêmios que foram vindo foi mais nesse cenário mesmo, né, com esse olhar. E aí tem a Rafaela Borges, que fez aqui um destaque que eu acho que é legal trazer, tá? Que aí você falou até um pouco, tá, o Pedro, no final. Como que a proposta da Mariá, da iniciativa, é distribuir como que os nanoempreendedores vão consumir, vão trabalhar de fato
com a solução? Como que vocês planejam? Qual que é a proposta para essa forma de trabalho? Excelente. Excelente pergunta. Vamos pensar aqui primeiro no dia a dia desse microempreendedor, né? Então, uma pessoa que está cuidando da família, cuidando da casa, precisando cuidar do seu negócio ao mesmo tempo. Isso é uma realidade muito comum no Brasil, né? Mas aí a gente pode adaptar isso para um contexto de determinada formação escolar ou não, de determinados acessos a oportunidades ou não, etc. Mas, para não entrar nessas questões sociais, vamos pensar que esse dia a dia de trabalho sempre vai ter uma lacuna para um grupo ou outro. Então, alguém pode ter mais facilidade de divulgar seu negócio nas redes sociais, alguém pode não ter. Então, a Maria vai ajudar a pensar, por exemplo, esse grupo que não tem facilidade, a entender como ele pode fortalecer a sua identidade de marca nas redes sociais. Como é que eu divulgo meu portfólio de produtos e serviços no WhatsApp Business? Como é que eu divulgo isso no Instagram, no Facebook? Qual é o conteúdo mais fácil de usar? Hashtags e produção desses conteúdos, seja textuais ou visuais. Como é que eu crio isso adaptado para o meu negócio, né? Um outro ponto que parece fácil, mas todo mundo que já empreendeu descobre que não é precificação. Como é que eu calculo o preço do meu produto? E aqui eu estou levando para um ponto ainda mais impressionante, onde muitas vezes as pessoas não fazem nem mesmo a contagem do custo variável ali, sabe assim? Eu vou produzir um bolo e eu não contabilizei qual é o custo do leite, qual é o custo do gás, qual é o custo da farinha. E as pessoas, muitas não sabem disso porque nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. E a Maria vem justamente para isso. Tá, mas me traz esses valores, vamos calcular aqui juntos e vamos chegar em onde é que você consegue fazer esse tipo de precificação para o seu negócio se manter. Não são casos raros de pessoas que empreendem e muitas vezes o empreendimento não vai à frente porque elas começam a ter prejuízos, justamente porque elas não fazem cálculo do quanto é que elas gastam, né? Então, na realidade, os empreendedores também não é diferente, né, Mirella? Então, a gente tem aqui olhares específicos para essas dores, para essas pessoas e a maneira como a gente pode sanar essas dores, podemos dizer assim. Ou seja, qual o remédio que a gente aplicaria a isso, né? E a Maria vem com essa linguagem, mas com um ponto fundamental de representatividade, né? Então, a Maria tem uma personagem, né? Uma persona ali, que é representativa desse grupo, né, Mirella? Então, de quem tá, que a gente sempre fala, tá na quebrada, tá trabalhando ali duro nesse dia a dia, a partir dessa realidade, né? Que legal, né? Na verdade, esse é um problema que você até comentou, uma dificuldade que vários empreendedores têm para precificação, né? Inclusive, tem um economista, um amigo meu, referência também, que eu quero ver se eu faço um convite para ele, para trazer essa parte de explicação para todos, né? Mas, sem sombra de dúvida, a iniciativa ela vai ajudar de forma para ganhar escala, né? Pedro, você falou isso um pouco também, né? Ela para dar escala e para ajudar em grande número, trabalhando com a inteligência artificial na operação, na instrução ali do que faz de verdade, né? Eu vou também, antes de fazer uma outra, o Alexandre Favero aqui falou assim que o cuidado com a linguagem derruba esses muros mesmos, né? Esse destaque da linguagem, dessa hiperpersonalização junto do empreendedorismo como um todo, né? Da solução como um todo. É sempre muito difícil quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala do futuro, né, gente? Porque muda muito rápido, né? Todos os dias ou todas as semanas surge uma nova LLM que agora vai revolucionar completo. Agora surge uma nova, né? E isso tudo muda. Isso eu estou falando de tecnologia, mas muda, enfim. Com a tecnologia hoje acessível como tem, mudam os negócios também, né? Então, de pivotar de um momento para o outro, ele muda também. Mesmo com todo esse ambiente de mudança, quando a gente fala de futuro, e não são mais aqueles futuros que nem nós como empreendedores, faz futuros 5, 10 anos, a gente tem que ter, mas tem que ir sempre revisitando, porque as coisas mudam, né? O que você, falando para Mirella aí diretamente, né, entende aí deste futuro, principalmente que nós estamos na virada 26 aí, essas tendências fortes aí dos próximos 6, 12, 18, os 2, 3 anos aí, principalmente com essa potencialização da IA. O que você olha aí para a questão desse futuro, conectado, obviamente, junto da iniciativa da Sul? Sim. Bom, vou olhar para um futuro olhando assim para o setor que a gente atua, né? Que é o setor de impacto socioambiental. Acho que o futuro, curtíssimo prazo, as pessoas realmente vão precisar
entender o que é IA, a IA generativa, principalmente, né? A gente ainda tem hoje muitas barreiras, né? Tem a barreira de acesso, que é de infraestrutura, mas tem uma barreira cultural também, né? Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, se a gente pegar as pessoas que lidam com defesa de direitos humanos, são pessoas que têm muitas resistências, né, ao uso de IA generativa, e eu acho que com toda razão, né? Mas essas pessoas também, elas precisam aprender. Então, acho que, assim, num futuro curtíssimo, é ter mais letramento em inteligência artificial, né, para as pessoas entenderem como que as decisões por trás da IA são tomadas, né, como que a IA realmente funciona e como que ela entrega os resultados para a gente, até para a pessoa ter mais condições de decidir se vai querer usar ou não, né? Mas se a decisão por não usar, ela tem que ser uma decisão informada e não uma decisão por barreira cultural, né? Então, acho que, assim, num curtíssimo prazo, é um letramento digital aí para o setor, mas também a gente pensa nas pessoas mais idosas, né? Que não são nativas digitais, por exemplo. Então, sim, cara, você precisa ter um letramento para você não cair em golpes, para você não acreditar nas deepfakes e tal, né? Então, acho que, assim, é um futuro imediato. Falando no dia a dia das coisas, acho que esse futuro, ele cada vez mais vai trazer os agentes autônomos, né, para o nosso ambiente de trabalho. Então, é entender o que são, né, esses agentes e também ter um conhecimento, não, nem digo conhecimento técnico, mas é um conhecimento para você ter uma decisão do que você vai realmente colocar de uma forma autônoma para um agente decidir, ou o que você ainda quer ter a palavra final, né? No sentido de, por exemplo, uma coisa que eu não faço, eu não coloco um agente para responder meus e-mails. Eu tenho horror a isso, né? Por mais que poderia facilitar e agilizar a resposta para e-mails, eu quero responder meus e-mails. Eu posso até usar uma IA para me ajudar no texto, mas eu quero estar lá e dando o enter final, porque, assim, eu ainda não tenho confiança que é uma IA respondendo por mim, né? Porque, assim, se tiver alguma coisa muito errada, quem vai pagar por isso sou eu, não é a IA, né? Então, acho que é entender um pouco, e acho que a gente só vai entendendo, usando mesmo, e sabendo os limites da onde que a gente vai tomar todas as decisões, coisas que dá para delegar para uma IA facilitar, mas eu vejo muito a IA entrando nessa otimização, né, de processos repetitivos. Acredito também que a IA vai estar muito nessa interação também, e daí olhando para o setor social, com o público beneficiado, né, com o público das organizações. Acho que dá para a gente colocar IAs, e daí sempre com aquele alerta, né, uma IA que a pessoa reconheça que ele está falando com uma IA, não que ela está falando com um humano, por mais que essa IA tenha uma linguagem natural, né, tenha tudo próximo, que pode muitas vezes levar a crer que é uma pessoa humana, mas eu acho que a gente tem esses princípios éticos também, valores, em que a gente precisa ter a transparência do que é IA, do que não é IA, para as pessoas também estarem informadas, né, até para saber como que elas vão querer se relacionar com um chatbot, por exemplo, de IA, né, mas que não parece necessariamente uma IA. É a Maria, né, a gente pode pegar a Maria como exemplo. É a Maria se relacionando de uma forma, uma linguagem natural, mas as pessoas, mesmo assim, entendendo que ela é uma IA, ela não é uma pessoa que está lá falando. Então, acho que muita automação, né, um futuro próximo aí de muita automação, e eu espero de pessoas mais letradas no uso de IA, até para poderem se beneficiar das oportunidades que a IA traz, mas também com um controle de risco, né? Se assegurar de que ela não está compartilhando dados sensíveis, né? A gente sempre fala, né, com o Pedro, nos letramentos que a gente dá, cara, imagem é um dado sensível, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? A gente pensa dado sensível como meu RG é um dado sensível, eu não vou pôr a foto do meu RG, mas uma imagem de uma pessoa revela quem ela é, revela a idade, revela a raça, revela gênero, né? Revela muitas coisas e que a gente não deve compartilhar com a IA. Perfeito, perfeito. Você destacou uma das partes dentro da sua fala que eu
acho maravilhoso que assim, né, os limites de colocado junto com a inteligência artificial, né? Saiu agora a questão de toda a parte de governança. Isso está uma correria aí a nível mundial, né? De como que vai colocar a questão de controle, governança de IA, até os Estados Unidos agora tem uma movimentação que era por distrito, por estado, e quer fazer uma parte única. Mas também tem uma, e aí eu vou direcionar para o Pedro, tá? A gente acredita na tech muito que o futuro passa por times aumentados com IA, não substituídos, tá? A gente fala muito que inteligência artificial mais inteligência humana e emocional cria a inteligência exponencial. Então, esse é o destaque que a gente traz, né? Mas, para isso, as pessoas têm que estar disponíveis a aprender. Porque, querendo ou não, até para você ter o resultado que você está esperando, você tem que saber perguntar, você tem que saber interagir, né? Essa parte de um prompt normal. Pedrão, o que você está sentindo quando você entra nessa parte de treinamento, letramento? Como que as pessoas estão aceitando? Poxa, estamos gostando muito, vamos lá, Pedrão. Ou senão tem aqueles mais negativistas, não é legal, prefiro fazer de tal forma. Como que você está sentindo essa abertura do pessoal quando fala de IA, de fato? Acho que tem um pouco de tudo, mas tem muito mais abertura no sentido de ver oportunidade mesmo, né? Porque, de fato, as possibilidades são incríveis, né? E aí, se a gente olhar para a lógica do trabalho, de tudo que você estava mencionando, dessa preocupação própria com a IA, desse desenvolvimento, né, desse futuro que a gente está olhando aqui, eu acho que a gente está justamente nesse momento de pavimentar esse futuro, né? Quando a gente tem uma iniciativa no Brasil chamada Conexão Povos da Floresta, que leva a conectividade para muitos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc. Um dos grandes desafios que eles estão enfrentando agora não é só a conectividade ou levar conectividade, é lidar com as questões que surgiram a partir da conectividade. Se eu não estou errado, são mais de 3 mil comunidades já conectadas. Posso estar falando com esse dado aqui errado, mas, enfim, algo em torno disso. Mas começam a surgir muitas questões positivas e outras nem tão positivas a partir dessa conectividade. Quando a gente olha para isso, a gente entende que o letramento aqui ganha um caráter fantástico, né? Mas eu quero tentar tornar mais fácil assim, de entender esse obstáculo do letramento e para todo mundo estar acompanhando a gente, para pensar assim, no seu fluxo de trabalho, né? Então, a gente aqui na Sul está olhando muito para impacto socioambiental. Então, imagine que no seu fluxo de trabalho, como ela mencionou, por exemplo, a autonomia que a gente quer dar ou não para uma IA, né, para responder um e-mail para mim ou não, etc. Mas você tem algumas ações encadeadas que uma vai desencadeando a outra, né? Uma vai sendo gatilho para desencadear a outra. A IA entra aqui como essa inteligência exponencial, Rodrigo, vocês na Tech são brilhantes nisso, enfim, sempre muito bom trabalhar com vocês, mas olhar para esse cenário tem uma habilidade aqui, de fato, que é pensar quando a IA entra e por que ela entra em determinado time ou não em determinado outro time. No sentido pode ser que para a gente aqui na Sul, a entrada da IA em determinado momento faça todo sentido, para outro não. Isso em diferentes situações. A gente está vendo agora um ressurgimento de uma atenção maior para a pauta ESG. Então, talvez pessoas aqui do mercado corporativo que estão acompanhando mais a gente possam estar mais familiarizados com esse número, né? Mas a gente está falando aqui de mais de 52 bilhões em ativos de fundos chamados fundo ESG no Brasil. Tá? A gente vê que esse boom volta a crescer. Então, qual é o papel da IA nesse cenário? A gente tem uma iniciativa global chamada AI for Good, que está apontando que 2025 é o ano dos agentes de IA. E o agente de IA nada mais é do que a automatização desses esforços, podemos pensar assim, num nível bem resumido aqui. Tá, e o que é a IA com agência, que vai o quê? Aumentar a automatização entre fluxos de trabalho? Então, as pessoas vão precisar estar abertas para isso, porque no fundo, a gente sempre trabalha assim, se você abrir a sua conta bancária hoje, com sua face ou com a sua biometria no seu próprio celular, você usou inteligência artificial de alguma maneira, né? Se você recebeu alguma recomendação de compra numa rede social que você usa todo dia, você acabou de usar inteligência artificial. Se você foi abrir, sei lá, uma plataforma de streaming e foi, por sugestão, levado a clicar e assistir um determinado série, filme, provavelmente você acabou de usar a inteligência artificial. Então, no fundo, você está dominado por ela, queira você ou não queira você. E o ponto é que uso que você vai fazer. Eu sempre brinco com isso, eu tenho o privilégio de ter um livro escrito para o meu avô materno, que já faleceu, e ele falava sobre o pai dele, então sobre o meu bisavô. E teve uma frase interessante naquele livro, que ele mencionava que o pai dele dizia que 2 coisas iam destruir a humanidade. Uma era a geladeira e outra era o carro.
porque a geladeira nos impossibilitaria de comer comidas saudáveis, e outra era que o carro ninguém mais ia querer andar. Se você olhar para a conta de cartão de crédito para todo mundo numa grande cidade, entender o custo de mobilidade por aplicativo, né, de trânsito, você vai ver que realmente muita gente está deixando de andar. E se a gente olhar para comida que a gente precisa cada vez mais estar condimentada, que a gente compra congelada, etc., também a gente vai ver que a comida fresca de 60 anos atrás já praticamente não existe, né? Então, meu bisavô não estava completamente errado. A pergunta que fica é, alguém vai deixar de usar carro ou deixar de usar caminhão para transportar alguma coisa ou deixar de ter uma geladeira em casa? Então, alguém vai deixar de usar a inteligência artificial? Definitivamente, a resposta é não tem escolha. Você não vai deixar de usar ou não usar. Não tem escolha. Inclusive, para alguns casos impressionantes, eu quero conectar aqui com a pauta ESG, né? Que é onde a Sul também está olhando muito para 2026, assim, de como é que a gente consegue automatizar esse olhar dentro desses departamentos, dentro dessas áreas ESG nas empresas, sejam elas grandes, multinacionais ou não, com iniciativas que já existem. Por exemplo, a gente já tem o uso de inteligência artificial para mensurar a temperatura da água em determinados locais, porque aquilo, por exemplo, destrói muito corais. Literalmente, corais estão em extinção em determinados lugares porque a temperatura da água está mudando a partir do que se chama de aquecimento global, e a gente pode entrar em um monte de debate do porquê isso se dá ou não se dá, até que ponto tem exageros para lá ou para cá. Mas a questão aqui é imaginar que, com uma nova tecnologia, a gente começa a ter uma capacidade de inferência sobre aquilo que nos cabe de uma forma impressionante, que até 2 anos atrás a gente não tinha. Perfeito. E que isso vem sendo mapeado globalmente, que já existe cases disso. Então, para todo mundo que está assistindo a gente, é pensar que a inteligência artificial que entra em grande escala para mesmo ações, por exemplo, da pauta ESG, que começa a ganhar força, né? Começa a fazer sentido. Então, as aberturas para isso, eu acho que se quem estiver assistindo a gente ainda tem alguma dúvida, abra seu coração, porque no fundo você já está com a IA no seu dia a dia sem querer, né? Faz parte, né? Não, inclusive, eu cortando um pouco, Pedro, eu também trabalho na acadêmica, né? Então, sou professor de algumas universidades aí em São Paulo. Eu falo que, assim, dentro das aulas, agora não, né? Mas a questão de 4 anos atrás, quando eu falava assim, eu vou começar a falar agora e vou falar alto, deixa o celular de vocês todos virados para cima, que vocês vão ver que amanhã vai aparecer um monte de anúncio para vocês, que a inteligência artificial está no ponto do nosso celular está ali do lado, ele participa, né? E aí é o que você também falou. A inteligência artificial está aqui. Em que momento que a gente vai usar? Porque às vezes um está preparado para cá, para lá. Qual é aquele momento que a gente vai sair do uso da inteligência artificial pessoal para o operacional, o comercial, né? Fala assim, com a nossa parte produtiva ali, trabalho, dia a dia. Magnífico, Pedrão. Eu nem acredito. Eu tenho um grande problema com o horário, né, gente? Vocês sabem disso. Mas eu estou muito já insatisfeito porque está acabando, está chegando no final. O primeiro Data AI Talks está chegando no final. Não queria. A gente tem papo aqui para ficar umas 2, 3 horas assim, brincando, né? Brincando. Mas dentro do roteiro, que montado ficou muito bem feito, parabéns a todo o time aqui, muito legal. Tem uma parte agora das dicas de encerramento, né? Antes de fazer. O que a Mirella, eu vou começar com a Mirella aqui, gostaria de dar dicas para as pessoas que estão consumindo esse conteúdo, né? A gente fala de dados e inteligência artificial. O Pedrão até falou assim, abre o seu coração, até muito legal, eu gosto de brincar, né? Mas qual que seria a dica da Mirella para as pessoas que estão consumindo quando fala assim de dados e inteligência artificial, em especial inteligência artificial aí para os próximos períodos? Qual que é a dica, Mi? O que você dá de sugestão? Eu acho que a principal dica que eu dou é, assim, conhecimento, né? Então, assim, tentem conhecer cada vez mais o que as possibilidades, né, dentro da IA, mas também como que as IAs são criadas, para que daí você possa escolher quais as melhores inteligências artificiais que você vai querer usar, o que você não vai querer usar. E acho que a dica é que nunca esquecer que quem tem senso crítico e quem tem a criatividade é você, né? Somos nós, né? Os seres humanos que têm essas capacidades, né? De entender contextos, de ter empatia, de ter sentimentos. A IA não vai substituir isso, pelo menos por agora ela não substitui, né? Isso. Então, a dica é pensar na IA como uma grande aliada
de expansão de pensamento, né? Mas que a decisão final tem que estar com você, porque só você tem valores, né, ética, e a responsabilidade também do uso da IA está em cima de cada pessoa. Então, a principal dica que eu diria é essa: use, conheça para poder usar com responsabilidade ética, e daí pensar em como que a IA pode te ajudar. Principalmente, eu sempre penso muito na otimização de tempo, né? Porque daí ela te otimiza um tempo para você focar no que ela não vai fazer por você, que é a criatividade, que é o teu tempo com as pessoas que você gosta, vínculos, relacionamento, compartilhar conhecimentos com pessoas mesmo, né? Não com avatares, né? Eu acho que é isso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Falando em avatares, né, que você comentou, em setembro eu tive o prazer de conhecer a China, né? E aí fui lá para a China, ficamos lá 15 dias, e aí fui buscar muita inovação, né, nas incubadoras, o que estava acontecendo e tal. E aí teve um dos... não é tão fácil, porque a comunicação, né, tem lá o inglês, enfim. Mas eles tinham algumas coisas que eu acho que é legal destacar, né? Eu cheguei em um local que aí tinha... É como se fosse a 25 de março, tá? Vende um monte de coisa lá. E lá tinha os robôs. Lá tinha os robôs, aqueles cachorros que aí uma galera usa muito, né? E aí isso foi logo no começo. E aí depois eu comecei a ver muito aquilo, né? E aí eu falei, pô, mas por que isso aqui, né? Aí de facilidade fui conversar com as pessoas, a pessoa falou assim, ó, isso o rapaz da venda lá, tá? Que eu não me recordo o nome dele agora, mas ele falou assim, as pessoas são feitas para pensar. Tudo aquilo que é operacional tem que ser feito com IA. E ela tem que ser hiperpersonalizada, não é IA no computador, ela tem que estar do seu lado. Então, o que eles fazem? Boa parte tá o cachorrinho, que acho que o pessoal que sabe, né, que tem, os idosos saem em alguns lugares, isso em Shenzhen em especial, tá? E o cachorrinho tá levando as compras, levando coisas do lado, assim, acompanhando. Então, eles falaram que tem que personalizar, mas materializar. Né? E aí conectou, se fosse algumas coisas as pessoas faziam, falou assim, as pessoas são feitas para pensar. O operacional deixa com a IA. Eu achei muito legal quando ele destacou isso daí lá em Shenzhen, né? Pedrão, só para destacar, o Alexandre de Favela aqui de novo colocou também que pensa exatamente dessa forma, viu, Mi? E até deu um perfeito aí no seu comentário, tá na sua dica. Pedrão, e você? Quando fala de dicas aí, de sugestões, qual que é a visão do Pedro em relação a isso? Antes eu vou dar uns bastidores aqui da brincadeira que Mirella e eu a gente faz, que muitas vezes o que um está pensando, o outro está falando, né? Então eu concordo em gênero, número e grau com a Mirella. Mas talvez, acho que tem uma coisa que eu poderia acrescentar, literalmente, tentar encontrar referências, né? Então, referências seja de pessoa que você siga, seja de um livro para ler, seja de algum portal de notícias específico sobre isso. Acho que vale a pena buscar essas referências para entender para onde é que essas novidades estão caminhando, para onde é que isso está indo, né? E aí eu acho que olhando para essas referências, tem um ponto que eu só destacaria, que já está na fala da Mirella, mas é um senso crítico muito grande no sentido de onde fica a ética e onde fica a governança aqui nessa solução que eu estou vendo, né, com IA. Então, por exemplo, a gente aqui na Sul, todos podem acessar, então aproveito até para divulgar aqui, tem um site chamado promptteca de impacto.ia.br. PromptTeca nada mais é que uma brincadeira com o nome de biblioteca de prompts, né? Então, quanto a gente consegue otimizar tempo com prompts melhores, com ferramentas de IA de uma maneira mais generalista. E a gente fundou a primeira do Brasil, e aquilo ali tem uma proposta de facilitar. A gente tem relatos incríveis, né, de organizações que passaram, inclusive, a imprimir esses prompts que a gente tem para usar lá e dividir com o time, e reelaborar em trabalho coletivo, e fazer planejamento estratégico com isso, enfim, tem uma série de questões. Mas o quanto determinados locais para diferentes pessoas, vai fazer mais sentido ou não, né? Mas pensar o quanto cada uma desses pontos que vocês estão usando tem algum vínculo com a
ética que você realiza no seu dia a dia e com a governança das suas ações no dia a dia, né? O cachorrinho está levando as compras, mas quem comprou foram os idosos, né? Ele é responsável por aquela compra ali, né? Se o cachorrinho estiver levando uma compra de algo ilegal, o idoso vai responder por aquilo, não é isso? Tinha a piadinha de uma... Quando eu era pequeno, tinha muita piada de uma polícia que estava na fronteira, né? E aí tinha uma senhora que sempre vinha com uma moto, eles achavam aquela senhora super suspeita, eles paravam, fiscalizavam a moto inteira e tal, não encontravam nada. Aí sempre, não, essa senhora está transportando droga, não é possível, né? No dia seguinte, a mulher vinha de novo com a moto, eles revistavam tudo e tal. Até que um dia um policial virou para ela e falou assim, mas senhora, gente, isso é só uma piada, tá? Mas senhora, me conta o que está acontecendo, a gente vistoria tudo, a gente vê banco, a gente tira a roda, não encontra nada, mas a gente tem cheiro, a senhora demonstra que tem alguma coisa errada. Ela falou, meu filho, já que você está me perguntando, então eu vou te falar, na verdade, eu trafico a moto. Então, assim, no final das contas, a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade, né? Então, acho que esse é um ponto muito bacana e toca no que a Mirella mencionou, assim, do seu próprio letramento, né? Quanto mais você estiver conhecendo aquilo que você está fazendo, sabendo daquilo que você está fazendo, você vai sentir o quanto aquilo está sendo útil ou não e vai conseguir empregar aquilo da melhor maneira. Então, se letrar, saber onde você está se informando, com quem você está se informando, cria a sua rede desse tipo de conhecimento, acho que vale super a pena. E sem querer puxar sardinha nem nada, mas acho que a Tech Intelligence é uma instituição que pode ajudar muito nesse processo também. Assim como a sua, claramente. Mas fica aqui uma dica. Não, muito dentro das coisas que você passou também, que é muito legal, o que eu gosto de falar também nas aulas, né? Do momento que a gente... Você e a Mi, tá? Do momento que a gente está para o sucesso, o que falta só é o conhecimento, né? Então, essa informação, esse conhecimento, isso é um destaque aí que eu trago, que vocês trouxeram aí de forma magnífica. Gente... posso fazer um pequeno jabá final? Claro, claro. Prometo. A sua, a gente foi muito provocado com essa coisa de conhecimento, acho que isso está no nosso cerne mesmo, né? E a gente estava esquecendo disso, a gente queria muito acessar cursos, conhecimento. O Rodrigo, né? Você está aqui, o Rodrigo é professor universitário também, a Mirella também é, enfim... e a gente não encontrou no Brasil, olha só curioso, um curso que pensasse inteligência artificial e impacto socioambiental. E a gente fundou o primeiro curso a partir disso. Então fica aqui um convite para quem quiser conhecer inteligência artificial para gestão responsável para impacto. Esse ano foi fundado o primeiro curso numa universidade brasileira olhando para isso, e no ano que vem vamos ter novas turmas. Então, para quem quiser pensar IA e isso, fica aqui um convite, olhando para esse conhecimento crítico, ético, responsável, enfim, tá aqui. Desculpa, Rodrigo. Acabei te usando. Eu ia para fechar, eu ia pedir exatamente isso, tá? Eu ia falar do curso aí para destacar. E, gente, eu queria muito, mas muito agradecer a presença de vocês. Mirella, eu chamo de Mi, tá, gente? Pedrão. Foi uma conversa extremamente rica. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem consumiu o conteúdo, o pessoal que está aqui já interagiu, tá? Foi muito legal. Queria agradecer também a todos que participaram ao vivo. Essa é a proposta, né, do Data AI Talks, para trazer conversas sobre dados e inteligência artificial aplicado ao negócio. Então é conversa real, né? Trazer essa iniciativa. Obviamente a gente vai melhorando, a gente vai adaptando, sugestões são bem-vindas, legal? Mas trazer isso. O que hoje está acontecendo com dados e inteligência artificial no mercado? Aplicado, de fato. E aí 2 pessoas, referência no mercado, quanto o Pedro, quanto a Mi, que está trabalhando com sua inteligência para impacto social, né? Então, muito bem. Pedrão, muito obrigado. Mi, muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Obrigada aí pelo convite. E bora lá. Vamos revolucionar, que 26 vem aí com muito IA. Show de bola. Exato. Vamos sim. Obrigadão. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pela presença. Até logo. Tchau. Um abraço.